Tudo bom, meus queridos? Então, vamos continuar nosso bate-papo sobre modelos de negócio. No vídeo anterior, a gente escutou um pouquinho sobre a questão do grátis como modelo, e o último que nós vimos foi o Isca e Anzol, que estava dentro do grátis como modelo. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre modelos de negócio ou negócio abertos, tá? Então, nosso modelo ou modelos de negócio abertos, eles podem ser utilizados por companhias para criar e capturar valor sistematicamente, sempre colaborando com parceiros externos. Isso acontece por quê? Ele acontece de dentro, ele acontece de fora para dentro, tá? Sempre tentando explorar ideias externas dentro da empresa, ou de dentro para fora, fornecendo a grupos externos ideias ou recursos internos. E a gente tem alguns exemplos, né? Como a P&G, a GlaxoSmithKline e a Innocentive, ok? Então, os modelos de negócio abertos e inovações abertas, eles são dois termos que foram cunhados por Chesbrough, certo? Henry Chesbrough, no qual ele se refere à abertura do processo de pesquisa dentro de uma companhia para grupos externos. Era algo que dificilmente se acontecia, né? Então, Chesbrough, na verdade, né? Ele argumenta que em um mundo caracterizado pela distribuição do conhecimento, as nossas organizações elas podem criar mais valor e explorar melhor suas próprias pesquisas ao efetuar a integração do conhecimento, da sua propriedade intelectual e produtos externos aos seus processos de inovação. Então, essa imagem representa bastante essa questão, que de um lado nós temos, na verdade, o mercado de outras empresas, né? Ele tem um xizinho nosso novo mercado e nosso novo mercado atual, e do lado esquerdo nós temos a base tecnológica interna e a base tecnológica externa. Então nós vamos passar isso por um funil, que vem da esquerda para a direita, e a gente vai ver o que a gente quer gerar ou não. E adicionalmente, na verdade, Chesbrough demonstra que produtos, tecnologias, conhecimentos e a própria propriedade intelectual internos, eles podem ser monetizados ao serem disponibilizados para grupos externos, através de licenciamentos, empreendimentos, conjuntos ou ramificações. E Chesbrough ainda distingue entre inovação de fora para dentro e inovação de dentro para fora, onde a gente pode pensar da seguinte forma: a inovação de fora para dentro, ela ocorre quando uma organização traz ideias, tecnologias ou propriedade intelectual externa para seus processos de desenvolvimento e comercialização. E depois a gente vai ver uma tabelinha que ajuda a pensar nesse ponto, né? E a inovação de dentro para fora, ela ocorre quando a organização licencia ou vende sua propriedade intelectual ou tecnologia, particularmente seus recursos não utilizados, ok? E para ajudar nesse ponto, a gente tem essa tabelinha aqui. Então a gente tem aqui a fechada e a aberta. Na fechada, onde a gente tem que olhar da seguinte forma: as melhores pessoas trabalham para nós. Para lucrar com pesquisa e desenvolvimento, produção e desenvolvimento, né? Precisamos descobrir, desenvolver e vender por nós mesmos. Se conduzirmos a maioria das melhores pesquisas em nosso setor, nós vamos vencer. Se criarmos as melhores ideias na indústria, venceremos. Devemos controlar nosso processo de inovação de modo que os competidores não lucrem a partir de ideias nossas, certo? E já na aberta, que é o nosso outro lado, a gente pensa assim, ó: precisamos trabalhar com melhores pessoas, estejam dentro ou fora da nossa empresa. A produção e desenvolvimento externa pode criar valor significativo. A produção e desenvolvimento interna é necessária para adquirir alguma porção daquele valor. Não precisamos originar a pesquisa para nos beneficiarmos dela. Tanto é que para fazer toda a questão da pesquisa é bastante caro, né? Se fizermos o melhor uso de ideias internas e externas, venceremos. Devemos lucrar com o uso de nossas inovações por outros, além de comprar a propriedade intelectual de outros sempre que isto apoia nossos interesses. Pessoal, assim, ó, grandes empresas fazem isso, tá? A Samsung é um exemplo. A Samsung produz telas, tá? Que inclusive estavam presentes nos iPhones, porque a Apple não tinha a capacidade de produzir a tela que a Samsung produzia, mas comprava deles. Tanto é que a Samsung é a maior produtora mundial de chips, né? E que vende para mais de uma empresa, bem como sensores para câmera.
Então, isso faz parte da questão do mercado, né? Se eu tenho tecnologia, por que eu não vendo para os outros para ter um lucro gigantesco? Faz parte. E agora a gente vai ver 2 exemplinhos. O primeiro exemplo é Procter e Gamble, tá? Onde a gente tinha a questão de conectar e desenvolver. Então, em junho de 2000, em meio a uma queda contínua no preço das ações da Procter Gamble, um executivo de longa data da companhia, o Lafayette, tá? Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, recebeu o convite para se tornar o novo CEO da gigantesca de produtos de consumo. Para rejuvenescer a Protec Gamma, que eu vou falar como P&G, Lafayette resolveu pôr a inovação de volta ao núcleo da companhia. Então, olha o que ele fez. Mas, em vez dele aumentar as despesas com toda a questão de produção e desenvolvimento, ele simplesmente concentrou em uma estrutura para uma nova cultura de inovação, a qual mudou o método de produção e desenvolvimento do foco interno para um processo aberto, que é como a gente viu naquela tabelinha. Então, do foco de um fechado para um aberto. Um elemento crucial na estratégia dele foi conectar e desenvolver, que é totalmente direcionada ao aproveitamento da pesquisa interna graças a parcerias externas. E com isso, Lafayette, ele definiu um objetivo ambicioso, que era criar 50% das inovações da P&G com parceiros externos, quando esses números estavam próximos dos 15%. Então, antes era apenas 15%, e ele elevou lá para os 50%, tentou, né, elevar. Então, a empresa, com isso, ultrapassou seu objetivo em 2007, enquanto isso, a produtividade do produção e desenvolvimento, né, aumentou 85%. Mesmo com despesas em produção e desenvolvimento só um pouco maiores que quando o Lafayette se tornou o novo CEO. E para conectar os seus recursos internos com as atividades, com o mundo exterior, a P&G ela construiu 3 pontes em seu modelo de negócio. A primeira ponte é o empreendedores tecnológicos, a segunda, plataforma da internet e aposentados. Olha que interessante isso aqui. Então aqui a gente tem os nossos pontos. Então olhem só, a gente tem a visão de fora para dentro aqui no lado direito, onde a gente tem ali, ó, empreendedores tecnológicos, plataformas da internet e Core, que são os nossos aposentados, né? Dentro lá da nossa atividade principal, que é produção e desenvolvimento interno, que está ligado às nossas... Me fugiu agora o nome... recursos principais, tá? Que é produção e desenvolvimento externo, e com os nossos parceiros. Quem são nossos parceiros chaves? Propriedade intelectual de outra companhia, cientistas externos, cientistas aposentados. Então, olhem só os pontos. Para o primeiro, empreendedores tecnológicos. Através da plataforma de internet, a P&G se conecta com especialistas em solução de problemas do mundo inteiro. Plataformas como a Innocentives, né, que a gente já vai adiante, permite a P&G expor alguns de seus problemas com pesquisa para cientistas de fora, ao redor do mundo. Então, aqueles que respondem, na verdade, né, recebem prêmios em dinheiro por desenvolver soluções funcionais. Já a questão de plataforma da internet. Empreendedores tecnológicos são cientistas, adjuntos de unidades de negócios de P&G, né, que sistematicamente desenvolvem relações com pesquisadores e universidades e outras empresas. Eles também agem como caçadores, que buscam, no mundo externo, soluções para os desafios internos. E, por fim, os nossos aposentados, onde a P&G ela solicita o conhecimento de funcionários aposentados. Olha que interessante isso. Através da YouEncore.com. YouEncore.com é uma empresa que faz esse intercâmbio. Então, ela é uma plataforma que a companhia lançou especificamente para servir como ponte de inovação com o resto do mundo. Essa é uma questão de visão de fora para dentro, certo? E aí a gente tem o nosso outro exemplo, que é o de dentro para fora, que é com fontes de patentes da GlaxoSmithKline, tá? Então, o método de dentro para fora, ele normalmente se concentra em monetizar recursos internos não utilizados, principalmente patentes, tecnologias, coisas assim. No caso da estratégia de pesquisa, fonte de patentes, da GlaxoSmithKline,
Entretanto, a motivação é sutilmente diferente, no qual o objetivo dessa empresa era tornar os remédios mais acessíveis nos países mais pobres e facilitar a pesquisa de doenças pouco estudadas. No caso, uma solução era colocar os direitos de propriedade intelectual relevantes no desenvolvimento de remédios para tais doenças em uma fonte de patentes aberta, a ser explorada por outros pesquisadores. E aqui a gente tem a visão deles, certo? Então, toda essa questão ali, pensem só. O nosso, aqui, ó. Nosso segmento de clientes, pesquisadores externos. Qual que é a nossa proposta de valor? Propriedade intelectual para doenças pouco pesquisadas. Canal, fontes de patentes, relacionamento, aquisição, retenção e como ganho dinheiro com taxas de licença. Então, tudo isso traz essa visão de dentro para fora, para eles gerarem mais lucro para a empresa deles, né? E por fim, a gente vai conversar sobre, que é o nosso conector ali, né? Que é a Noncentive, que a gente já falou no primeiro exemplo da Procter Gamble, na qual essa empresa ela busca inspirações de pesquisadores externos, que eles arcam com custos substanciais ao tentar atrair pessoas ou organizações com conhecimento para resolver os seus problemas. Já do outro lado, a gente tem pesquisadores que queiram aplicar seus conhecimentos fora de suas próprias organizações, que também arcam com custos de pesquisa ao buscarem oportunidades atraentes. E é nesse ponto que a companhia chama Innocentive, viu essa oportunidade, né? Então a gente tem essa ligação entre os dois lados. Então a Innocentive, ela cria conexões entre organizações com problemas para resolver e pesquisadores ao redor do mundo que têm um grande conhecimento na resolução dos problemas. Então é nisso que eles têm essa ligação. Então a gente tem aqui, ó, para buscar os pesquisadores são empresas, né, que é o buscador, que são parte das empresas, e a proposta de valor que entrega é acesso a uma ampla rede de cientistas solucionadores. Então, eu tenho uma empresa que eu quero uma solução. Eu vou usar a plataforma deles, a proposta de valor deles, que vai me ligar com cientistas que vão resolver para mim. E aqui que está onde eles ganham dinheiro. Então, taxa por listar desafios para solucionadores em busca de comissão. E do outro lado, outro segmento de clientes, que é os solucionadores, que são os cientistas. Qual proposta de valor eu entrego para eles? Acesso a desafios científicos com recompensa em dinheiro. E como que é minha fonte de renda? Acesso gratuito aos desafios. Então, o cientista, ele vê os desafios sem gastar nada, mas ele recebe recompensa por solucionar. E a empresa, ela paga uma taxa para listar os desafios em busca de solucionadores. Então ele faz, literalmente, a Innocentive faz o meio de campo entre os dois. E aí a gente fecha o nosso material sobre o padrão de fora para dentro e o padrão de dentro para fora. No qual, no padrão de fora para dentro, a gente tem ali, ó, toda a questão do lado esquerdo do nosso modelo Canvas, né? Que ele faz a ligação lá para o lado direito. Então, como atividade principal, projeção, gerenciamento de rede, explorar mercado secundário, tá? Tudo isso aqui tá ligado com construir sob o conhecimento externo, que vai exigir atividades dedicadas que conectem as entidades externas com processos internos do negócio, ou seja, tu traz parcerias externas para te ajudar internamente. E como recurso principal, capacidades de projeção, acesso à rede de inovação, que está ligado com toda a nossa questão de tirar vantagens de inovações externas, mas vai exigir recursos específicos para construir portais para redes externas. E aí nossos parceiros, né, parceiros de inovação, comunidade de pesquisa e a parte dos custos, né, que é o custo que eu vou ter, externalização, custo de desenvolvimento, que eu vou ter que ter uma plataforma até para ligar isso, ou utilizar uma como a Innocentive para fazer essa ligação. E aí existem outras também no mercado. E aí a questão do padrão de dentro para fora é quando eu vou ligar o meu lado lá esquerdo ao meu lado direito. Eu vou olhar aqui, certo? Então, meu segmento de clientes. O que eu olho ali do meu segmento de clientes? Eu olho, por exemplo, mercados secundários, licenças que eu posso fazer ligação e vender para empresas, clientes de inovação, e vão ligar com a minha proposta de valor. Resultados, por exemplo, de produção e desenvolvimento, propriedade intelectual não utilizada.
Então, por exemplo, aqui, ó, alguns resultados da produção e desenvolvimento inutilizáveis internamente, seja por motivos estratégicos ou operacionais, podem ser de grande valor para outras indústrias, certo? E como que eu gero receita? Permitindo que outros explorem ideias internas não utilizadas, adiciona a fonte extra para minha empresa. Então, meus queridos, a gente fecha por aqui. Lembrando que esse livro é o livro conhecido como Business Model Generation, onde é que eu tiro todo esse material, que no Brasil ele veio com o nome de Inovação em Modelos de Negócio. Ele foi escrito por Alexander Osterwalder e Yves Spigner, certo? E como cocriação tiveram mais a participação de 470 participantes de 45 países. Pessoal, assim, ó, eu aconselho seriamente a quem quer dar uma renovada no seu modelo de negócio, atualizar, compra o livro. Nesse livro tem desde a parte do início do modelo de negócio, né? Depois a gente tem também para quem está querendo uma ideia nova, a parte da ideação, ou para quem quer mudar a ideação se encaixa também, e vai fazendo todo o processo até a gente ter o nosso modelo de negócio formado. Espero depois gravar um vídeo com todos esses passinhos. Num próximo vídeo eu vou gravar para vocês o resumão de todos esses modelos que nós vimos. Do mais simples, do mais, na verdade, o principal de cada um deles, né? O mais simples, o mais complexo, o que me aplica na minha empresa, o que não posso aplicar, e aí vem com alguns exemplos de empresas para vocês fazerem essas ligações. Espero que tenham gostado do material, aproveite e dê um curtir aí embaixo, que ajuda o canal, quem não está inscrito, aproveita e se inscreve, já ativa as notificações, e não esqueçam o mais importante que esse canal traz para vocês, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo.